Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, o livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item expiação e arrependimento, questões 999, 999A e questão número 1000. Olha só, 1000 questões. Foram mais, porque sempre tem A, B, né? Mas questão número 1000, vamos ler hoje, do Livro dos Espíritos. Vamos lá. 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar os erros e alcançar a graça de Deus? Olha, questão muito importante, porque nós que somos espíritas, principalmente aqueles que tiveram o privilégio de ser espíritas de berço, que nasceram em um lar espírita, eu só conheci o espiritismo com 23 anos, mas principalmente aqueles que conheceram o espiritismo desde a infância, desde de sempre, é muito interessante porque já aprendeu que há consequências e que há necessidade de reparação. Então é natural nós sabermos que temos que reparar o mal que nós cometemos. Quem veio de outras religiões nessa encarnação, ou mesmo em outras encarnações que vivenciaram outras religiões, nós sempre paramos no arrependimento, como se o arrependimento bastasse. A confissão, por exemplo, da Igreja Católica foi criada a princípio para dominação, porque quanto mais informações se tinha, mais se dominava, né? Mas também tinha a função de criar na pessoa um arrependimento. E ela limparia, porque não é verdade, não limpa, ela limparia os pecados, os equívocos da pessoa a partir do momento que ela se arrependesse. Mas sem reparação, nós estamos fora do cristianismo. Porque Jesus, inclusive, dizia: olha, se você vai entregar a sua oferenda no altar e alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali do lado, não apresenta ainda, vai se reconciliar com teu irmão e depois vem e entrega a oferenda ao Senhor. E os apóstolos foram fazer isso, que é dificílimo de fazer. E eles enfrentaram a si mesmos e foram fazer isso. Quem eles tinham ofendido, eles foram pedir desculpas, foram reparar o erro, se colocar à disposição para ajudar, para reparar de alguma forma. Então não é só arrependimento, é a ação. Por isso que a gente coloca os dedinhos: erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Conserto. O Espiritismo traz o conserto. As demais religiões, se arrependeu, está tudo certo. Não é verdade. Por isso estamos tão atrasados. Porque na realidade não viram arrependimento, viram remorso, que é egoístico. Então, eu cometo um delito contra você, eu orgulhosamente, na empáfia da minha religiosidade exclusivista, principalmente são religiões que só eles é que estão salvos, os demais Deus vai jogar tudo fora, né? 8 bilhões de pessoas serão jogadas fora, só daquela religiãozinha, daquela seitazinha que vai ser salvo, o resto de Deus vai jogar tudo fora, né? Na cabeça deles. Então, tolice exclusivista de crianças espirituais ainda, né? No que diz respeito à evolução. E aí, no ato de remorso, que é egoísta, que é para o meu bem, eu então ligo para você, te mando uma mensagem, eu vou te procurar e falo: olha, o que eu fiz lá para você, você me desculpa, tá? Porque eu preciso, como eu sou cristão, eu tenho que pedir desculpa dos meus erros e você vê o que você faz com o perdão, se você me perdoa ou não. E vai embora com orgulho assim, no mais alto grau. Então isso é o remorso. O arrependimento é diferente. Arrependimento é algo que eu vejo o mal que eu cometi, aquilo me incomoda de uma certa forma, que já começa a criar aversão aqui dentro, ou seja, já é o começo da expiação. É diferente. Então a pergunta é: o arrependimento sincero durante a vida basta para apagar os erros e alcançar a graça de Deus? Resposta: o arrependimento ajuda no desenvolvimento do espírito, mas o passado deve ser expiado. Eu preciso criar aversão aqui dentro para não cometer outra vez. Isso que é expiar o passado. 999A. Se de acordo com isso um criminoso dissesse que, já que deve expiar o passado de um jeito ou de outro, não tem necessidade do arrependimento, o que isso lhe acarretaria? Resposta:
Se ele se obstinar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e penosa. Nós somos artífices do nosso passado. Nós fizemos. Então teremos que colher. Não tem jeito. Vai ter que colher. O que a gente plantou no passado vai ter que colher. E o que nós estivermos plantando agora, nós vamos colher no futuro. O nosso presente, ele é colheita constante do que nós fizemos e plantação constante para o futuro. É nisso que eu devo focar. Saber que o que acontece comigo é culpa minha, seja lá o que for, é culpa minha, e continuar plantando coisa boa para que isso não se repita no futuro. Então, se o sujeito se obstina no mal, fala, já que eu tenho que espiar mesmo, então, meu amigo, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. A expiação vai ser maior, o tempo vai ser mais longo. Não tem o que fazer. Porque Jesus dizia, não acrescenta um segundo pecado ao primeiro. Repara aquele que você fez. Pague o mal com o bem. O mal que você fez no passado, pague com o bem que você pode fazer agora. E eu fico me perguntando, olha, é uma reflexão de uma meditação que eu estava fazendo hoje. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? Vamos pegar uma passagem clássica de Jesus. Que a mão esquerda não saiba o que dá a direita. Um apóstolo de Jesus foi o Tiago Menor, ou Tiaguinho, enfim, Tiago Menor. Pergunta, mas, mestre, como que a minha mão esquerda não vai saber o que fez a direita? Se eu estou dando, a mão vai saber, eu sei. E aí Jesus explica, faça sem ostentação, faça em segredo. Faça o bem ao próximo sem que o outro veja que você está fazendo. Não queira nos dias de hoje, né? Não queira esses holofotes sobre você. Lá ele fala, não queira esse destaque. Numa conversa informal que ele estava tendo com os apóstolos. É essa a questão. Então eu sei disso, você sabe disso. Quantas vezes nós já ouvimos essa passagem de Jesus que não devemos, que a mão esquerda não saiba o que dá a direita? Por que é que a gente continua fazendo bem com ostentação? Não faz sentido. Não faz sentido. Não é uma coisa inteligível. Não é uma coisa inteligível. Não faz o menor sentido para mim. E nós deveríamos pensar nisso. Se eu já ouvi isso tantas vezes na minha vida, por que é que eu faço a caridade, a filantropia, né? Por que é que eu faço a filantropia, tiro foto e encho a rede social de foto para que as pessoas saibam o que eu fiz? Qual a diferença de eu pegar e ajudar o meu irmão hoje, que está precisando, tirar uma foto dele e colocar na rede social, para que todos vejam quão maravilhoso eu sou que estou ajudando as pessoas? Mesmo que sob o pretexto de prestar contas para aqueles que ajudaram? Qual a diferença desse meu ato de hoje para o ato daquelas pessoas que no templo colocavam várias moedas no gasofilácio? Estava Jesus de frente ao gasofilácio, que era um vaso de metal, de bronze, onde as pessoas depositavam as oferendas no templo. E via que pessoas ricas colocavam muitas moedas no gasofilácio, e quando colocavam moeda fazia aquele barulhão, e as pessoas aplaudiam. E veio uma viúva, que viúva naquela época era muito maltratada, perdia tudo, perdia a casa, perdia tudo, tinha que morar de favor com alguém, às vezes morar na rua e tal, não tinha nada de si. E ela tinha duas moedas, ela foi e colocou no gasofilácio e não fez barulho nenhum. Devia ser duas moedas muito pequenininhas. E Jesus falou, olha, ela deu muito mais do que os outros, porque os outros deram por ostentação aquilo que lhe sobrava, para ganhar os aplausos das pessoas. E ela deu da sua indigência, da sua quase, estava quase falida, né? Quando não tinha absolutamente nada,
da sua indigência, Jesus fala, ela deu. Essa saiu daqui justificada, os outros já receberam a recompensa aqui. Qual a diferença do gasofilácio daquela época de Jesus para as redes sociais hoje? Nenhuma. E eu ouvi isso quantas vezes na minha vida de espírita? Quantas vezes você ouviu isso na sua vida de espírita? Quantas vezes nós já ouvimos essas passagens de Jesus? Por que é que nós continuamos fazendo do mesmo jeito? É exatamente essa pergunta. Se de acordo com isso um criminoso dissesse que já que deve espiar o passado de um jeito ou de outro, não tem necessidade de arrependimento, o que lhe acarretaria? Se ele se obstinar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e penosa. Se você está plantando mais expiação e o prolongamento do sofrimento para o futuro. Se você tiver numa encarnação alternativa ou numa encarnação preparatória 3 ou numa encarnação chave, amigo, você não vai acontecer nada, você não vai colher nada nessa vida do que você está plantando. Agora você está plantando uma dificuldade tremenda para a próxima encarnação. Por que que você faz isso? Por quê? Qual é a necessidade de fazer isso? Se nós já entendemos, já ouvimos Jesus falar, por que que continuamos sendo do mesmo jeito? É essa questão que devemos fazer. Estou usando um exemplozinho simples, bobinho. Agora, na nossa vida de sempre, do dia a dia, das passagens do Cristo, por que é que eu continuo fazendo do meu jeito? Jesus explicou que é aqui. Por que que eu faço aqui? Eu faço diferente do que Jesus ensinou. Tem duas opções. Ou Jesus está errado e eu tenho uma nova forma de fazer e eu sou o Espírito perfeito. Então vamos ter que mudar a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Vamos, ao invés de estar escrito Jesus, vai estar escrito lá Fábio Pereira. Porque eu estou fazendo diferente dele. Ou eu sou mais perfeito que ele e sei o jeito de fazer, ou ele é o guia e modelo da humanidade e eu estou fazendo bobagem, estou fazendo errado. Mas o orgulho não deixa, às vezes, eu ver isso. Ah, mas Jesus é Jesus, né, Fábio? Essa frase me irritava sobremaneira. É mais fácil, na minha opinião, tinha mais honra a pessoa chegar e falar assim, eu quero fazer desse jeito e você não tem nada a ver com isso. Do que falar assim, não, mas Jesus era Jesus, né? Eu ainda sou muito imperfeito. Essa desculpa que se usa para tudo torna a gente cada vez mais delituoso. Enquanto que reconhecer-se rebelde é tão tolo que a gente não faz. Questão número 1000. Questão número 1000. Nós podemos já, a partir desta vida, resgatar nossos erros? Olha que questão importante. Nós podemos já, a partir dessa vida, resgatar nossos erros? Resposta: sim, reparando-os. Mas não penseis em resgatá-los com algumas privações pueris ou com doações póstumas, quando não tereis necessidade de mais nada. Com privações pueris. Eu fiz um mal enorme, então agora durante a quaresma eu não como carne. Eu não raspo a barba, eu não tomo cerveja, eu não tomo refrigerante, eu não tomo sorvete durante a quaresma. Isso é pueril, isso é infantil, isso é tolo, né? E doações póstumas. Passo a vida na opulência, não ajudo ninguém, tenho egoísmo de família no máximo, egoísmo meu e um pouco para a família, mas quando eu morrer vou doar tudo para a caridade. Não seja ridículo. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que custa apenas o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo quando se presta um serviço apaga mais erros do que o suplício carnal suportado durante anos, mas com um objetivo exclusivamente pessoal. O mal só é reparado pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem em seu orgulho e em seus interesses materiais. De que lhe serve como justificativa retribuir ou restituir após sua morte o bem mal adquirido, quando se lhe tornou inútil e já foi desfrutado? Então, roubei, desviei. Não, vamos pegar o exemplo de um político que desvia dinheiro, que usa dinheiro público, aquela coisa toda, enriquece
Aí, quando morre no testamento, não quer deixar para a família, por birrinhas com familiares, por exemplo, e aí deixa para uma instituição de caridade. Você usou à vontade, não mudou absolutamente nada, amigo. Isso Deus poderia ter feito sem a sua, o seu concurso, a sua ajuda. Então, de que lhe serve, eu vou repetir, de que lhe serve como justificativa restituir após sua morte o bem mal adquirido quando se lhe tornou inútil e já foi desfrutado? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas coisas supérfluas se o dano causado a outra pessoa permanece o mesmo? Enfim, de que lhe serve humilhar-se perante Deus se conserva o orgulho perante os homens? A pretexto de fazer uma coisa boa, eu exponho a pessoa que está recebendo e jogo a humilhação da pessoa que está sendo assistida para todo mundo ver. Para quê? Alguém vem e lhe pede alguma coisa. Alguém chega para você e diz assim: tem tempo? Tem. Alguém chega para mim e fala assim: Fábio, eu estou com uma dívida de R$ 1.000 e eu não tenho condições de pagar. Você tem como me emprestar esse dinheiro? Perdão. Você tem como me emprestar esse dinheiro e ir descontando no meu pagamento R$ 100 por mês? Mesmo que seja em 12 parcelas para você receber uns juros aí de 1.200? E eu acabo com ele. Eu humilho ele, seu irresponsável. Você vem trazer o seu problema para eu resolver. Você faz a dívida, você contrai a dívida e vem trazer para eu resolver. Você acha que eu não tenho mais nada para fazer do que ficar me preocupando agora também com a sua vida? E se você sai da empresa, como que eu vou receber esse dinheiro depois? E outros tantos impropérios, humilhando a pessoa, colocando ela mais para baixo que risco no chão, como diz o velho adágio. Para chegar no final, depois da conversa, quando vira a pessoa totalmente destruída, dou aquela respirada e falo assim: olha, como eu sou espírita, o alto me inspira nesse momento para que eu te ajude, então eu vou te arrumar o dinheiro. Mérito nenhum. Mérito nenhum. Mantive-me altivo, destruí o orgulho, matei a esperança do outro, matei o amor próprio do outro, roubei a esperança dos olhos da outra pessoa. No livro Justiça Divina nós vamos ver uma série de contravenções que foram cometidas nesse ato de exemplo que eu estou dando, que são gravíssimos, tanto quanto tirar a vida de uma pessoa, enfim, roubar o bem de uma pessoa. Até pior, porque mexe com a esperança, mexe com o brio da outra pessoa. E aí depois chego diante de Deus para fazer uma oração e falo assim: Senhor de infinita bondade, muito obrigado porque hoje pude ajudar alguém. Funciona? Isso é resgatar erro? Foram acrescentados vários erros em cima e que vão custar muito caro, porque conservou o orgulho perante os homens. Para quê? Desculpa. Para quê? Para quê? Por quê? Eu posso resgatar meu erro nessa vida? Claro, reparando. Porque o arrependimento vem já mexendo comigo para reparar o erro. Se eu permitir que o arrependimento venha e agarrar-me nele,
automaticamente eu já começo a expiação, já me preocupando em reparar o problema, e quando eu reparar o problema, está resgatado nessa própria encarnação. É isso que é plantar a próxima vida. Que bom seria se eu plantasse só provas para a próxima encarnação. Todas as minhas expiações eu reparo. Erro, arrependimento, expiação pelo amor, já reparando o meu erro. Deixo só as provas para a próxima encarnação. Olha que espetáculo. Porque a expiação pelo amor cria a aversão aqui dentro e eu sou incapaz de cometer novamente. Então eu vou passar na prova assim, sem perceber. Não tem nem palavras, a gente tem que usar uma onomatopeia. Eu vou passar pela prova, vou passar assim. É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.